Sim, eu falei até logo depois do término da entrevista coletiva no último sábado, que eu falei, putz, saio daqui um pouco decepcionado, né? Porque em termos, e o Alexandre Gisbrecht aqui está aqui para não me deixar mentir. Em termos de conteúdo, do que se extrai das coletivas do Zubeldia, era uma coisa muito rica, porque ele vai lá, falava, filosofava. Óbvio, teve situações que ele se excedeu, né? Enfim, ou foi muito mal, por exemplo, na própria situação ali do Bobadilha, né? Pós-jogo contra o Tajeres, né? Enfim, que ele acabou, acho que levando, ele tinha uma argumentação lógica, mas ele acabou fazendo ela de uma maneira muito, digamos, pouco empática, né? Ah, e o Crespo, ele é o oposto disso. Declarações mais sucintas, sem entrar em bolas divididas. Estava debatendo com o Arnaldo Cutirone logo depois do jogo, e eles falaram assim: ele não vai, digamos, assumir uma bronca que não é dele, né? E faz sentido isso, né? Ele está colocando justamente as responsabilidades a quem de direito. Então, as questões do Lucas Moura são questões que envolvem o departamento médico, e cabe ao departamento médico virar público, né? Ou, enfim, alguém que levante a mão ali e fale, ó, o que está acontecendo com o Lucas é isso, isso, isso. E faz sentido, né? Porque é quem realmente tem condições de dar as respostas. Mas eu acho muito difícil que o Crespo não saiba o que está acontecendo com o Lucas Moura, ou pelo menos o que se passa, porque, né? Ou é que isso no mundo do São Paulo está cada vez mais complicado, porque, por exemplo, o Luciano ele treina a semana inteira, o Crespo acha que pode contar com ele, aí na véspera do jogo descobrem que o Luciano não pode jogar porque está suspenso. E a mesma coisa sobre os jogadores. Ele até, na última resposta que ele. Na verdade, quase uma resposta, né? Foi uma quase não resposta, na verdade. O Crespo foi perguntado por um jornalista, acho que correspondente do jornal AS, que estava lá no Maracanã, sobre o Gonzalo Tapia, que é o reforço, né? Que foi confirmado como jogador do São Paulo, tal. Ele fez perguntas muito diretas, né? Nada de ficar aquelas perguntas vazias que às vezes acontecem, mas ele perguntou assim: ó, queria saber se foi você, foi uma indicação sua, o jogador, e quais características que você acha que vão ajudar o São Paulo, né? Enfim, que características que esse jogador tem. Ele só resume e fala assim: qualquer jogador que chega eu comemoro. Porra, aí não dá, né? Porque, poxa, a gente está esperando que ele explique o que esse jogador pode ajudar, não pode. Ou fala, não, realmente foi uma opção da diretoria, né? Eu aceitei porque eu tô quase sem peça nenhuma para trabalhar, então qualquer coisa que vem, não sei, pode ter sido até isso que ele quis dizer, mas de uma maneira muito dura, né? Muito não desenvolve praticamente as questões. Então foi meio decepcionante, porque é um cara que tem uma baita de uma história, deve ter um baita de um repertório e se extrai muito pouco. Não sei se o meu xará concorda comigo. Então, eu concordo, mas eu tenho também uma teoria que é baseada assim, eu já tinha tido essa impressão na primeira passagem do Crespo, e aí até fui confirmar ontem, quando eu fui escrever o editorial de hoje do Anotações, foi justamente sobre a coletiva do Crespo. Se você pegar as primeiras coletivas do Crespo em 2021, elas eram, elas eram muito boas, elas eram riquíssimas de conteúdo. E, de repente, elas ficaram com respostas muito mais curtas. Sabe o que aconteceu? Ele começou a responder em português. E isso Hum, fez a diferença, porque você está se expressando numa língua que não é a sua, que você até fala bem, ele não fala mal português, mas ele não não, fala bem a ponto de se expressar com ideias mais complicadas, e até que podem colocá-lo numa situação pior, dependendo do que ele falar. Ele toma muito mais cuidado com o que ele fala, falando em português, do que em espanhol. Isso é compreensível. Se a gente for falar em outro idioma, mesmo um idioma que a gente se considere fluente, a gente vai tomar um pouco mais de cuidado do que falando em português, porque é a nossa língua materna.
E você compara a extensão das respostas dele no começo, eram respostas longas. Eu tenho a transcrição de cada uma delas, então eu fiquei olhando assim e até achei algumas respostas boas ali no meio. Respostas assim que eram davam detalhes do que estava acontecendo nos treinos, que era a época da pandemia. Ninguém, não que hoje a gente veja os treinos, mas naquela época você não conseguia ver nem os jogos ao vivo. E então, para mim, tem muito a ver com isso. Eu preferiria que o Crespo desse as entrevistas falando em espanhol, mesmo que fazendo como o meu dia, fala em espanhol, mas coloca algumas palavras em português, e tá ótimo. Não preciso que ele fale em português. Mas, aparentemente, ele discorda de mim.